Olá, amigos e amigas do Podcast Sem Fronteira, sejam bem-vindos a mais um episódio, a mais uma discussão, mais uma conversa do nosso podcast. Hoje vamos conversar sobre geografias emocionais e a formação de professores. E o meu convidado de hoje, recebo aqui no nosso podcast, o professor Kinsey Santos Pinto. Kinsey, que bom te ter aqui no podcast. Tempo que a gente não se encontra, não conversa. Prazer te receber aqui, te reencontrar mais uma vez. Eu agradeço o convite, Everton. É uma promessa, né? Que a gente já está há um bom tempo nessa caminhada, tentando encaixar as agendas, mas eu fico muito feliz de estar participando aqui contigo. Pois é, o Kinsey é um grande parceiro, um amigo de longa data, né, Kinsey, de várias caminhadas aí, e, enfim, de poder conversar um pouco sobre os teus trabalhos, as tuas pesquisas, é algo bem bacana, bem importante para a gente, para o projeto também, né? Gente, o Kinsey é professor da Universidade Federal de Alagoas, ele é geógrafo formado pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem experiências de pesquisa e de publicações relacionadas ao ensino de Geografia, à Geografia Cultural e à Geografia das Emoções. Kinsey, o tema da nossa pesquisa eu acho que dialoga muito com a tua trajetória, né? Pensar geografias emocionais e pensar a formação de professores, né? E me parece assim que poderia ser um pequeno ponto de partida aqui da nossa conversa, falar um pouco sobre essa perspectiva emocional, digamos assim, né? A geografia, ao longo da sua tradição, buscou até para se legitimar enquanto ciência uma objetividade, né? Algo que, em alguma medida, construiu até uma certa esterilidade emocional, digamos assim, né? Enfim, acho que tem a ver um pouco com essa tradição, tem um pouco a ver com essa ideia de se afirmar com ciência objetiva, enfim, né? Por que é importante falar das emoções na geografia hoje? Por que é importante trazer a discussão das emoções? Por que é importante a gente trazer as emoções para a geografia também? Eu acho que para a gente tentar justificar essa importância das emoções no campo da geografia como um todo, pensar um pouquinho nessa questão que eu trouxe, que é essa objetividade histórica da geografia. Não só a geografia, né? A ciência, de forma geral, ela tenta buscava, né, respostas diretas, rápidas, e a geografia, durante um bom tempo, se pautou, né, nesse caminho. E se a gente for pensar a geografia, né, enquanto ciência, aí não sou nem eu que digo, né? Já vou começar aqui botando a carta do Milton Santos, que traz essa ideia de espaço que acaba sendo complexo, né? Então ele traz essa ideia de fluxo, de fixo, de sistemas, não só Milton Santos, né? Eu trouxe Milton Santos por ser tratado de uma referência grande para nós, mas eu posso pensar também em Cristofoletti, se for para uma área um pouco mais da geografia física, né? Mais da objetividade, que também quem traz objetividade somos nós, não são os autores. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter claro, né? E a gente nessa emoção da ansiedade, né, de buscar respostas rápidas, prontas, a gente acaba pulando algumas etapas assim. Isso é uma interpretação bem pessoal, né? Então, a ciência, ela é complexa e para justificar tanto esse mergulho que eu tive na neurociência, que a gente vai conversar, espero, mais para frente, e também a própria questão das emoções, que ela veio depois, eu preciso contextualizar aqui o método, né? No final ainda da graduação, né, foi me apresentado o método complexo, que na verdade se trata de um paradigma da complexidade, que foi bem polêmico também, hoje nem tanto, né? Muitos geógrafos já aceitam o paradigma da complexidade, que é justamente... A partir do Morin, assim, né? Isso, né? Principalmente, né, Edgar Morin, que vai trazer essa ideia esse pensamento complexo, uma necessidade de um pensamento complexo. Inclusive, foi o primeiro texto que eu li sobre complexidade, era esse título, né? Da necessidade de um pensamento complexo. Por que pensar de forma complexa, né? E aí eu acho que
é uma virada de chave para todo mundo que está na graduação, acredito, ou para a maioria, que chega algum momento que está pesquisando, que está lendo, e começa a encontrar a mesma lógica em conceitos diferentes. Então, eu já tinha ali a geografia como um conjunto indissociável, né? Então, como um movimento complexo, e aí daqui a pouco acaba entrando um outro conceito, mas com a mesma lógica de entender esse mundo a partir de múltiplas possibilidades, né? Não uma única só, não um único objetivo. E aí, investigando mais ainda, a gente vai para uma geografia Sauer, né? Pegando um passado assim, que vai tratar do ser humano como um agente, nem ser humano, homem, né? Vai tratar do homem como um agente geomorfológico. Então, peraí, então tem um homem que é um agente geomorfológico, anos vão passando, né? Picado pelo mosquitinho da geografia humanista, a gente avança um pouco no tempo, chega lá na geografia cultural renovada e vai entender agora não só o homem, mas sim o ser humano como protagonista das suas ações. E, poxa vida, então já estava no passado, só que eu preciso entender que são tempos diferentes, são espaços diferentes, e o pensamento ele vai, eu não gosto desse termo, evolução, prefiro transformação, né? O pensamento ele vai se transformando, a gente vai fazendo essa leitura do ser humano como um ser complexo, e a gente passa a compreender também o protagonismo do ser humano na geografia, até para justificar, né, a bendita pergunta, o que é geografia? Um clássico, né, essa Um pergunta. clássico, né? E o ser humano, ele é a emoção, né? Eu vou confessar um negócio aqui para ti, Everton. Eu fui... poxa, eu vou falar sobre geografias emocionais, né, de forma aberta aqui. Não estou num grupo fechado, então, para quem for ouvir, eu queria deixar isso o mais entendível, né, em palavras possíveis. Então, eu fui atrás do termo e a etimologia, a emoção, né, já estava aqui, esse mover, né, emovere, né, então, se eu penso em geografia, entendo que na centralidade eu tenho o ser humano e a sua relação com o espaço. Esse ser humano, nessa movimentação complexa do seu ser, né, acaba justificando essa presença de uma geografia emocional, ou melhor, geografias emocionais, não só no campo da geografia, mas não só na relação de ensino, aprendizagem, mas também eu começo a enxergar essas emoções estão relacionadas, vou descobrir isso, com a identidade, nas manifestações culturais e no próprio planejamento do espaço geográfico. Então, fugir dessa objetividade e trazer um pouco da complexidade para justificar a emoção como uma possibilidade, né? Não é um viés único, né? Pois é, né, Kinsey? É isso, né? Em alguma medida, os geógrafos fazem, acho que a gente pode falar isso na perspectiva brasileira, dos eventos que a gente participa e tudo, né? Os geógrafos fazem geografias com emoção, né? Isso com certeza, né? Causas sociais que muitas vezes nos mobilizam, questões que nos tocam, escolhas que a gente faz a partir de vários elementos que são da nossa vida, do dia a dia, né? Mas tem uma outra perspectiva que é pensar como trabalhar isso num fazer geográfico, né? Não no sentido de atuar como geógrafo, mas de pensar a ciência geográfica a partir das emoções, né? Talvez contrapondo essa perspectiva da objetividade, trazendo as emoções para a análise geográfica, né? A complexidade talvez seja um caminho que tu nos aponta, né? Eu acho que tem essa diferença, né? Acho que tem um fazer emocionado da nossa parte, mas tem um fazer com as emoções, né? Que eu acho que é um pouco do caminho que está seguindo, que está trazendo aqui para a gente, né? Quando a gente trata assim das emoções, porque assim, ó, não somos da área da psicologia, não somos da área da neurologia, enfim, afins, e aí parece que a gente não tem esse respaldo criterioso para falar sobre emoções. Ao mesmo tempo, somos seres humanos e, nesse momento agora, quem está nos ouvindo, inclusive eu e você aqui, estamos, né, com as emoções de flor da pele, né, de certa forma. Então, acho que o caminho que a gente vai percorrendo, assim, também não é que caiu de paraquedas as emoções, né? As emoções têm um caminho
ela foi de novo nessa ideia de lógicas que acabam se encontrando nessa investigação de educar, como fazer uma boa aula, como ser um bom professor, né? Os pensamentos lá ainda decorrentes da própria graduação, a gente acaba encontrando com autores clássicos, né? Acho que vou ter a oportunidade de citar algum daqui a pouco, mas nesses autores clássicos desse fazer pedagógico, fazer ciência, ensinar geografia, a gente vai encontrando, de novo, lógicas que conversam com conceitos da própria emoção e precede isso a questão da neurociência em si, né? Uhum. Então, a neurociência, as neurociências também no plural, né? Elas vão se dar em vários níveis. Então, tem celular, tem anatômico, enfim, mas tem um nível especial que responde principalmente primeiramente, eu acho, né, a quem é professor, e no segundo momento, né, também pode, por que não, ao geógrafo, que é a questão da natureza comportamental da neurociência. Então, esse comportamento humano, eu digo na sala de aula primeiro, porque justamente pela subjetividade que o geógrafo traz no seu fazer científico, ele vem depois, né? Não estou questionando a necessidade em si, só que pelo histórico que a gente tem na ciência, essa preocupação com o comportamento, ela aparece primeiro no licenciado do que no bacharel, digamos assim. Uhum. Mas a necessidade se fundamenta de forma igual, assim. Então, essa neurociência que ela acaba sendo comportamental, ela vai se dar porque isso nos compete enquanto seres humanos, nos compete enquanto profissionais da área da geografia, a compreender nessa questão toda que envolve o cérebro em si, né, na questão fisiológica. Eu tenho ali, e aqui eu estou trazendo a conversa de um professor de Uhum. geografia. Se a gente vai se aprofundar, eu nem digo na, na medicina em si, eu digo na área da física, que tem estudos avançados sobre isso, vai se investigar o que que é o neurônio, o que que é o campo eletromagnético do cérebro, vai entender que nas sinapses elétricas eu consigo quantificar aquela sinapse e aí eu consigo transformar aquele número da quantificação numa roda de emoções e fazer uma tradução daquele movimento que é físico na emoção, nessa movimentação externa do Uhum. nosso corpo que acaba sendo. E quando eu vou para a geografia em si, aí eu volto de novo para uma geografia humanista, volto na geografia de Foucault, por exemplo, que vai pensar o lugar como um sentimento de pertencimento. Então agora aí que eu justifico a complexidade, porque se eu tenho aqui um sentimento de pertencimento e tenho a emoção de um lado, eu vou lá no sentimento de pertencimento e entendo que sentimento acaba sendo a minha emoção com consciência. Isso é que a neurociência diz hoje. Então, o que que é o sentimento? Emoção com consciência. Quando eu aplico essa emoção às relações espaciais, então eu sei que tem espaços que provocam determinados tipos de emoções e outros tipos de emoções em outros determinados espaços. Então, eu sei que esse sentimento de pertencimento, então, para eu pertencer a alguma coisa, inicialmente eu vou ter uma emoção que é positiva. Eu não me sinto Uhum. pertencente em espaços que eu não tenho emoções positivas. Então, um sentimento de pertencimento, eu tenho uma emoção positiva. Essa emoção positiva vai se dar a partir da relação que eu tenho com aquele espaço ali, das manifestações, das relações, das interações que eu tenho naquele próprio espaço. Então, quando eu vou lá no conceito de lugar do Ifutuan, que trata com sentimento de pertencimento, e aí a complexidade me permitindo fazer essa costura com a Uhum. neurociência, eu vou entender então que eu tenho emoções positivas sobre um espaço. Uhum. E entender que quando eu não tenho essas emoções positivas, aí eu tenho outros conceitos também da geografia. Aí a gente pode ir lá em Marca-G, não lugar, ou Mibaba, entre lugar. Né? Então, eu acho que foi essa permissão que o paradigma da complexidade me deu de fazer essa leitura, de deixar isso mais, filtrar isso mais fácil para a geografia. Sim, e Kinsey, até para pontuar aqui, né, a tua tese de doutorado, ela tem essa interface muito grande com a neurociência, né?
e tu vai buscar na neurociência um conjunto de suportes, digamos assim, para pensar a relação da educação, do ensino de geografia, né? Tu faz uma costura dentro do teu trabalho nesse sentido, assim, né? Enfim, até se tu puder nos contar um pouco, assim, de como tu chegou na tua tese, por que tu... A geografia sempre busca, né, diálogos com outras disciplinas, né? E como é que foi essa tua tomada de decisão? Como é que foi essa tua escolha? Que emoção te mobilizou a encontrar a neurociência? Assim, né? Foi a falta de vergonha e uma dose bem alta de autoestima, né? Que é bom para a gente dar, né? Quebrar a cara ou seguir em frente, né? Eu tenho trouxe a neurociência na tese. Não encontrei, né, outros trabalhos que até então conversavam com neurociência em geografia. Hoje temos alguns outros que acabam contribuindo para essa discussão, e que vão além também da discussão inicial que eu me propus. Mas para eu trazer a neurociência, eu tive que complementar, na verdade, a dissertação, a pesquisa que eu já fazia na dissertação do mestrado. Na dissertação do mestrado, de novo, essa ideia do lugar, né? Eu não tinha essa compreensão de emoção ainda, apenas o lugar como um sentimento de pertencimento e a compreensão que na no espaço geográfico eu tenho subespaços geográficos, né? Esse subespaço eu não estou diminuindo nem reduzindo, pelo contrário, estou trabalhando numa outra escala, onde eu tenho a compreensão que um subespaço geográfico acaba sendo uma esponja que ele traz para si todas as contradições, todas as relações de espaço geográfico. E aí, como professor, a preocupação de se entender na sua prática docente, ainda também não tinha conhecimento das narrativas, né, geográficas dos professores, eu fui entender, queria saber se a escola era um lugar, se a escola ela era um entre-lugar, se a escola era um não lugar, tanto para professores quanto para alunos. Então, a gente foi se desenvolvendo uma pesquisa qualitativa, concluiu a pesquisa, entre aspas, sem concluir, porque, de novo, o paradigma da complexidade acaba nos permitindo a isso, e, e sem nenhuma amarra, né? Pronto, nesse momento aqui, eu já consegui estabelecer uma relação que é minha enquanto professor, minha enquanto sujeito, com o espaço. Então, um professor de geografia, eu estou vendo aqui as relações espaciais que acontecem na escola, e isso vai me ajudar a pensar nas minhas práticas. Então, aquela relação para fora do espaço estava, entre aspas, muitas aspas, liquidada, né? Uhum. Porém, aí chega o desafio, né, do doutorado, mas eu não estava satisfeito. Então, eu tinha essa compreensão. Quando eu digo assim, não é que acabou, tá? Ela é constante, mas eu tinha uma leitura dessa necessidade de estudar a geografia do meu corpo para fora, mas e como é que esse processo, essa interpretação do espaço de fora, ela acontecia do meu corpo para dentro? Aí que acaba entrando a relação do cérebro, né? Já tinha trabalhado psicologia social e aí agora fui para um outro campo que é a fisiologia, para entender como é que o cérebro funciona, para entender essas relações, apresentação da neurociência. Em alguns momentos ela se transforma em neuroeducação, para justificar essa geografia do lado de fora também do lado de dentro, sempre buscando ser completo, né? Uhum. Além de complexo, ser completo. E é isso que nos move, né? É isso que nos emociona para ir adiante. E que laços é possível trazer assim dessa relação da neurociência para pensar talvez processos de aprendizado, de aprendizagem, né, melhor dizendo, e talvez perspectivas mais significativas, talvez da prática docente, né? Enfim, talvez como é que a gente traz, como a neurociência nos ajuda a pensar essas relações, né? O primeiro ponto assim, é entender que ajuda, né? Ajuda a pensar, não vai resolver, é uma possibilidade a mais que a gente tem para fazer essa compreensão, essa relação de ensino de geografia, bem dizer. E, novamente, né? Eu tive a oportunidade de fazer algumas disciplinas
tanto no mestrado quanto no doutorado, com o professor Fernando Becker, né, que dissemina a palavra de Jean Piaget aqui Uhum. no Sul, aqui no Sul não, né, que agora estou em Alagoas, mas enfim, dissemina a palavra de Piaget na URGS, né, entre outros professores, mas a principal referência acaba sendo ele. E aí ele vem e trata da construção de conhecimento. Então, vão lá no clássico do Piaget, trabalha, né, tira aquele estigma de Piaget, que Piaget não, durante um bom tempo tinha um preconceito dentro da área do próprio ensino de geografia, porque Piaget acaba sendo vem da área da biologia. Inicialmente, né, nas suas leituras não tem uma preocupação com social, porque justamente, né, era um biólogo, então era como se fizesse uma escolha, né? Ah, eu tenho aqui Vygotsky, que trabalha com a relação interação com espaço, e aqui eu tenho Piaget, não, mas Piaget não serve porque ele só fala de... É umas bobeiras que a gente acaba cometendo assim, né? Nossas interpretações, uns preconceitos, quando a gente pode extrair, de novo, a complexidade nos permite fazer essa intersecção de ideias, de conceitos e resgatar aquilo que é o mais viável num determinado momento e espaço para a gente levar adiante. Então, Piaget, na construção do conhecimento, foi estabelecendo muitas relações com o que a neurociência vinha apresentando, muitas mesmo, assim. O próprio conceito que Piaget traz de tomada de consciência, que seria assim, tem um conhecimento, é como se fosse uma espiral, só que para cada vez que eu vou para uma dobra, uma nova espiral, então quando eu aprendo aprendo X. Quando eu vou para esse X mais alguma coisa, eu fiz essa dobra, né? Não é Uhum. que encerra, só me permite aprender mais coisas, né? E então ele tem um conceito chamado tomada de consciência, que é esse movimento. A neurociência vai trazer o conceito de consciência. Então, de novo, esse até o nome acaba sendo o conceito é muito próximo, mas a lógica ela é a mesma. A diferença é que o Piaget ele fazia um estudo clínico e hoje, além do estudo clínico, eu tenho uma questão, um auxílio muito forte que é a tecnologia. Uhum. Então, a neurociência atual ela acaba reafirmando muita coisa que o Piaget já dizia. Então, de novo, né? Mais uma vez, aquele choque de lógicas foi fazendo sentido para mim e foi para mim parecendo o caminho, também o caminho que mais fazia sentido para ir adiante. Eu acho que aí que a neurociência acaba encontrando os clássicos que já tratam não necessariamente da questão do ensino, mas sim a questão de como o ser humano aprende. Uhum. E aí eu consigo fazer uma tradução para sala de aula. Se a gente pegar os primeiros cadernos da GB, da seção São Paulo, e vai sair lá o primeiro artigo, né, que fala sobre, que é clássico, né, na geografia, no ensino de geografia, que é aprender a partir do seu entorno. E o que está a partir do meu entorno? A partir do meu entorno está um conceito que é o próprio conceito de lugar, né? Tá esse Uhum. sentimento de pertencimento. Então, a neurociência vai ajudar tanto na questão dessa reflexão sobre o meu entorno, sobre a minha identidade no ensino de geografia e também, ao mesmo tempo, dar o suporte para compreender quem eu sou enquanto sujeito nesse processo, quem é o meu aluno nesse processo. Então, tem uma relação que acaba sendo, de novo, comportamental, que se estabelece ali, e que, enquanto professor, eu, fazendo a leitura, compreendendo quem é meu aluno, eu consigo elencar qual é a melhor prática ou a menos viável, né? Quais são os caminhos possíveis para a construção desse Uhum. conhecimento. Tem uma frase, né, que eu acho muito interessante, eu não vou lembrar a original agora, mas eu vou fazer referência à professora Roselane Costella, da Universidade Uhum. Federal do Rio Grande do Sul, que a primeira vez que eu ouvi foi da boca dela, que diz assim: só sabe ensinar quem sabe como se aprende. Então, investigar esses processos da aprendizagem, né, também se tornou crucial nessa minha constante formação de identidade docente também, seja na educação básica ou seja agora também no trabalhando com o ensino superior, com a formação de novos professores. Baita frase, né? Pô, tu trouxe duas aqui já. Aprender a partir do meu entorno e agora essa da Roselaine. Ô, Kinsey, eu fiquei aqui te escutando, olhando, pensando na tua resposta anterior e fiquei com uma questão aqui.
sobre aquilo que tu vinha falando do teu trabalho, da dissertação e depois da tese, né? O subespaço escola é um lugar, um entre-lugar, um não-lugar? Como... O que dá para dizer aí? Ó, a complexidade vai nos dar essa carta coringa que diz, ó, neste momento parece ser, né? Então, Ótimo. nunca assim, ó, o carro Olha. o carro não é vermelho, né? Nunca na complexidade o carro vai ser vermelho. O carro, neste momento, parece ser vermelho, né? Eu costumo brincar, quando 2020, né, assim que chegou a questão da pandemia, a minha companheira trabalhava na área da saúde e ela chegou em casa com suspeita de Covid, tinha poucas informações sobre o que era Covid. Eu também comecei a ter alguns sintomas, não tinha. Era aquela época do que se vendia o tratamento preventivo, lembra aquela Uhum. ideia de. Cloroquina e Enfim, companhia, é enfim. isso. Então, aí fui consultar, né, para saber o exame, né, com uma gota de sangue que tinha que esperar 7 dias para ter um resultado sobre se era ou não Covid, mas para garantir, eu tomei azitromicina e ivermectina por um bom tempo, sem ter essa, né, eu estou seguindo uma recomendação médica, mas essa comprovação científica até então não estava clara para nós, não teve um tempo de maturação sobre esse sentido. Eu me perdi aqui Não, na... tranquilo, tu tava falando do parecer ser, né? Tava falando do vermelho, do Isso, carro então, e... pronto. Então, naquele momento, né, o pouco que a ciência tinha era aquilo ali, e talvez forçaram parecer ser, né? Uhum. E então me permite trabalhar pensar a escola, nesse momento, ela parece ser, né, essa ideia de entre lugar, e a gente resgata, né, o Mibaba, que também faz um pouco dessa ideia de lugarização, né, um espaço que está acontecendo, porque a gente vai entrar em choque. Quais são as funções da escola hoje e o que está acontecendo na escola? Será que as funções descritas tradicionalmente pelo que deveria ser a escola, ela conversa com o aluno que está na escola hoje? E aí a gente pode pegar outros autores da área da educação propriamente dita, até mesmo da filosofia, que vão pensar ainda a escola como esse espaço, um aparelho institucional, um aparelho de controle do Estado, né? De certa forma, não deixa de ser, mas ela pode ser mais que isso também. E aí a gente vai entrar em confronto com a nossa dinâmica geracional da sociedade hoje. Quem são os alunos de 2025? Uhum. Será que o Everton hoje, cursando um final de ensino fundamental ou início de ensino médio, será que a gente encontra esse mesmo Everton na escola de hoje? Ah, acho que não, né? Porque Porque, ou talvez sim, né? é, pô, ó, a pia aqui de casa, né, estourou o cano. E aí eu fui no YouTube para ver como resolver e tá lá, tá funcionando, né? Fiz uma gambiarra, mas tá funcionando. Não tinha essa possibilidade há poucos anos atrás, não é tanto tempo assim, né? Então já modificou a sociedade. E, claro, eu trouxe a questão aqui de YouTube e tal, mas não quero caracterizar a tecnologia como um viés ou algo único, né, para a gente pensar essa mudança da sociedade. Tem outras questões que aparecem aqui também, mas a tecnologia acaba sendo uma delas. Pois é, Kim, eu fiquei lembrando aqui, nós temos aqui na universidade 13 disciplinas que a gente chama de projeto integrador. E essas disciplinas têm uma ideia, enfim, de articular aquela carga horária de práticas, né, pedagógicas com componentes curriculares. E no projeto Integrador 1, até por proposta do meu colega aqui, do Regis, a gente pede para os estudantes, na primeira atividade, fazer um memorial da vida escolar, relatando quais foram os fatos, os professores, o que um professor fez que foi significativo, quais foram as lembranças que foram marcantes da escola, coisas do tipo assim, né? E é uma atividade muito interessante, assim. E os resultados normalmente vão no sentido de lembrar de professores que tiveram práticas muito significativas, inclusive emocionalmente significativas.
É o professor acolhedor? É o professor que fez talvez desacomodar alguma questão? É um momento de tensão na escola também que é lembrado nessa atividade, assim, né? É isso, né? Eu te ouvindo E aqui. assim, né? Às vezes a gente está trabalhando com neurociência e não tem a consciência disso, porque quando eu trabalho justamente com esse lembrar, eu estou trabalhando com memórias. Uhum. E aí, qual vai ser a minha prática de ensino que eu vou desenvolver memórias nos meus alunos, né? E assim, a gente pode desenvolver memórias que são positivas e memórias que são negativas. Às vezes, as minhas memórias negativas, elas marcam mais que as Sim. positivas, né? Sim, muitas situações, mas também para além do professor. Às vezes é a relação dos estudantes, é uma situação de bullying, né, uma dificuldade que existe naquele momento. Mas, enfim, a memória surge e inevitavelmente, eu acho que dá para dialogar com o que tu vinha trazendo aqui, que é a ideia de que a escola é um espaço com uma efetiva presença das emoções, assim, né? E as emoções estão presentes naquilo que a gente carrega ao longo do tempo, mesmo com o distanciamento daquele período do Everton lá da vida escolar, assim, né? Da quinta série, da sexta série, né? As emoções, ou essa perspectiva emocional, ela tá marcada nas memórias, ela está marcada inclusive na forma como a gente avalia a escola hoje, né? A gente carrega essas nossas experiências como formas das leituras que a gente faz da escola, do que acontece na escola, de como estão os estudantes nas escolas, enfim, tudo isso tá junto, né? Enfim, pensar a escola como espaço que ela é efetivamente afetiva, digamos assim, parece algo importante, tanto numa leitura, acho eu, da identidade do professor, como também dessa relação com os estudantes, assim, né? Eu não sei como é que tu pensa essa relação digamos assim, das emoções, desse fazer afetivo, essa relação com o professor, a identidade do professor, com a relação com a sala de aula, enfim, né? Não sei qual é os elos e as ligações que tu faz nessa relação. Não sei se ficou claro assim o que eu queria te perguntar, mas enfim, tô Não, lembrando de uma situação e me fazendo pensar que a escola está carregada desses elementos, né? E isso, em alguma medida, tem que estar na perspectiva do professor que está ali, né? Em alguma medida, produzindo certas relações, né? faz total sentido, né? Que inspirado, inclusive no Fernando Becker, ele tem uma obra chamada que é Epistemologias do Professor de Matemática. Uhum. Junto com o professor Tasso Giovanni, que foi meu orientador, tanto no mestrado quanto no doutorado, ele ofertou no programa de pós-graduação 2 edições já de uma disciplina, eu como convidado, né, atuo ali junto com ele, a disciplina chamada Epistemologias para Professores de Geografia, que vai justamente nesse sentido, Interessante. nessa construção dessa identidade docente. Então, essa minha identidade, de novo, ela está diretamente relacionada com as emoções. Para isso, minimamente, eu preciso me entender. E aí eu não vou na questão filosófica entender o ser quem eu sou, que, claro, né, seria o ideal, mas entender que professor que eu sou. Entender que professor que eu sou é entender quais são os autores que eu converso, que eu dialogo de forma mais dinâmica, de forma mais fluida, de forma mais flexível, quais são os conceitos que eu trago comigo na prática docente e quais são os conceitos que eu gostaria de apresentar aos meus alunos, seja no ensino básico, seja no ensino superior, para eles avaliarem se querem ou não carregar esses conceitos e autores consigo. Então, tu falou aqui da questão da memória. A memória é um capítulo muito especial dentro da neurociência, porque vai trabalhar própria memória de longo prazo, memória de curto prazo, tem nomes mais apropriados para isso, né? Que prática de ensino que eu vou pensar para trazer essa memória, que relação que eu vou estabelecer com o meu aluno. E aí vem desde perguntas: professor, é amigo de aluno? Não é Uhum. amigo? Escrever no quadro, leitura, tenha, eu vejo muito da pandemia para cá, eu tenho recebido Instagram, rede social, propagandas. Professor, suas aulas prontas aqui, compre o kit das suas aulas. E, poxa vida, se eu estou comprando o kit da aula, mas eu estou reproduzindo algo que eu não parei para pensar na construção, e pode ser que até que seja efetiva, mas não é da minha autoria.
quando algo não é da minha autoria, eu deixo de ser autor, eu deixo de ser o criador, eu deixo de construir um conhecimento para daquilo ali e eu acabo reproduzindo aquele tipo de conhecimento. O quão a reprodução ela é efetiva na construção do conhecimento dos meus alunos? Eu não estou dizendo que eventualmente a gente não vai usar uma ou outra atividade, mas eu preciso ser o protagonista desse fazer pedagógico também. E aí alguém vai dizer, mas isso é fácil, está afastado da sala de aula, é uma Até, crítica que a gente fazia e que hoje eu acabo escutando também, de certa forma, que não está no chão da escola, não sabe o que é tantas aulas, tantas horas, tantos alunos, isso e aquilo. É óbvio, né, que existe essa relação entre a teoria e a prática. Mas se a gente não tiver esse exercício minimamente de testar algumas coisas em sala de aula, vai ser difícil de pensar numa educação que seja transformadora de fato, né? Porque eu estou só na uhum, base da reprodução. Eu, enquanto sujeito, não protagonista, mas um sujeito que sou mediador daquele processo de ensino-aprendizagem, eu estou me excluindo dali. uhum, Eu vejo muito em estágios, né? Eu trabalho atualmente estágio supervisionado 4, que é daquele do ensino médio, uhum, e ao chegar na escola, eu vejo que os alunos vão escolher um vídeo para apresentar, um recurso didático, só que o vídeo é alguém falando o que eles poderiam ter preparado, ter produzido, e lógico, né? Aquilo não conversa com o aluno, não traz uma vontade de prestar atenção. Então, o vídeo é um recurso pedagógico poderoso, ótimo. Mas que vídeo é esse que eu estou passando, que é alguém reproduzindo o que eu poderia estar apresentando de uma forma mais atraente, mais lúdica, com uma comunicação que retesse mais a atenção desse aluno? uhum. Tem várias situações, né? Que, enfim, a gente vai lembrando das práticas aqui de ensino que nós passamos, que eu passei, enfim, também da relação que a gente vai estabelecendo aqui num curso de formação de professores, assim, né? E pensando exatamente nisso, né? Nesse horizonte, assim, de formação de futuros professores, né? Como tu pensa que essa dimensão emocional, talvez um pouco dessa perspectiva da subjetividade, ela pode estar presente assim nos nossos cursos de formação de professores e, enfim, em que medida a gente consegue também, não sei se tu tem algum direcionamento, alguma ideia, né, talvez até conselho para a gente, assim, no sentido da gente pensar como nos nossos cursos de formação de professores a gente consegue construir caminhos, orientações para pensar essa complexidade do espaço, do subespaço escola, né? Como tu define, né? Enfim, tô pensando aqui na relação nossa com o nosso próprio fazer, assim, como professores Sim. universitários, né? E esse compromisso, assim, com a formação de professores, né? Se a gente parar aqui para. Só essa conversa que a gente está tendo aqui, ela tem dois caminhos, né? Que se encontram, logicamente. Um caminho é exatamente esse que trata da emoção na relação da identidade do professor, na emoção do meu aluno em sala de aula, da prática de ensino de forma efetiva. E eu também tenho essa relação da emoção diretamente com a parte mais dura da ciência geográfica, digamos assim. Então, são duas conversas que eu tenho aqui, e Uhum, na minha formação de professor, entendendo que isso se encontra, na minha construção da minha identidade docente, entendendo que isso se encontra, já é o primeiro ponto para pensar minha aula. Inclusive na minha própria comunicação com os meus alunos e como eu vou trazer eles para aprender, para construir de fato um conhecimento. Então, que práticas de ensino que eu vou estabelecer em sala de aula, onde eu vou construir a oportunidade dos alunos desenvolverem emoções que são positivas? Esse é um ponto. E aí vai desde a questão da comunicação, e aí eu não quero estar citando aqui essas práticas enfadonhas, acho que todo mundo, uhum, quem está interessado aqui conhece quais são as práticas cansativas, que inevitavelmente alguém professor já acabou reproduzindo, justamente pelo cansaço, pela toda a questão que envolve ali a atmosfera de muitas escolas, né, independente de ser de rede pública ou rede particular. Então, primeiro ponto, essa emoção centralizada na minha identidade docente, na minha epistemologia
professor. Que professor eu sou? E aí pautar as emoções como uma possibilidade. Assim como tem outra possibilidade, são essas. Eu não vou me aprofundar, até porque não é minha área, fica até o convite para você convidar alguém para tratar das questões das narrativas, né? As bionarrativas dos professores, Tá que é anotado outra. aqui, tá anotado aqui. E é outra. Bionarrativas. É, tem um grupo, professora Jussara, da UNEB, trata dessa questão, e na própria na URGS, temos a professora Roselane também, que está à frente das narrativas dos professores, para entender o seu fazer pedagógico, entender a sua identidade docente, e a partir dessa compreensão, pensar, né, na sua trajetória docente também. Então, são caminhos no sentido. E aí tem outro ponto também, esse eu acho que requer um pouco mais de atenção, que é a questão de metodologias ativas para trabalhar em sala de aula. Metodologias ativas se trata, Dewey vai trazer isso, né, há muitos anos, muito tempo atrás, para trazer essa questão, só que quando chega em 2016, a gente tem a professora Jerusa Vilhena e também a professora Sônia Castelar, que começa a desenvolver esse tema, já fazendo diretamente a relação de metodologia ativa com o ensino de geografia. Enfim, são vários autores, né? E a gente cita um ou outro, e aí eu vou acabar desprestigiando. Desculpa, eu vou falar só esses primeiros nomes aqui, mas tem muitos outros que trabalham muito bem com esse tema. Ao mesmo tempo que, de novo, da pandemia para cá, eu vou ter uma confusão de metodologias ativas com tecnologias, com os aparatos digitais, e aí a gente acaba entrando numa miopia epistemológica do que é metodologia ativa, assim como o próprio construtivismo, né, passou por um momento de miopia epistemológica. Então, vem estudar na minha escola, que aqui eu trabalho com construtivismo piagetiano, aqui é o socioconstrutivismo, aqui é o construtivismo 2.0 Pro Max. Então, teve uma questão, sociedade capitalista acaba engolindo, né, esses conceitos, e, de certa forma, a gente acaba se perdendo. Mas, sim, se eu for ali sério na metodologia ativa, também acaba sendo um caminho para se pensar essa construção. E, no outro sentido, né, a gente pensar as emoções na relação da geografia, uma aproximação com a geografia cultural. Eu vou dar um exemplo bem concreto aqui. Aqui em Alagoas, né, nós temos o grupo de estudos e espacialidades em cultura, o GCult, e ali tem professor, meu colega, né, divide ali a liderança do grupo comigo. Ele trabalha numa questão mais prática, digamos assim, diretamente com movimentos sociais, com a relação dos povos originários, povos tradicionais, e eu fico numa questão um pouco mais teórica e epistemológica do assunto. Nessa intersecção, a gente acaba descobrindo, fazendo investigação sobre o movimento do coco de roda, por exemplo, em Alagoas, a gente encontra que tem um coco de roda em todo o Nordeste, mas eu entendo que ele uma leitura histórica, que ele nasce num local específico chamado Serra da Barriga, na Serra da Barriga, onde se localizava o Quilombo dos Palmares. E eu entendo que no movimento desse coco de roda, eu tenho elementos culturais que, dentre esses elementos culturais, no DNA dele, eu acabo encontrando uma influência de vários outros estilos musicais que eu tenho no Brasil todo, desde os mais atuais até os mais tradicionais. Então, essa relação cultural que envolve a identidade, que envolve a emoção, que envolve o pertencimento, acaba sendo um outro viés também dessa leitura emocional. E aí conversa diretamente com identidade, com geografia cultural. Uhum. Pois é, Kinsey, até queria te perguntar um pouquinho sobre teus caminhos atuais, assim, né? O que tu está desenvolvendo de pesquisas, e me parece que as geografias emocionais estão muito presentes, né? Tu nos contou aqui um pouco de uma trajetória que passa enfim, da construção das tuas pesquisas, de uma preocupação com a escola, com a formação de professores, né, em alguma medida, o quanto que a neurociência começa a fazer parte dentro do teu estudo, o papel da complexidade.
E hoje tu tá, né, se posicionando muito mais nas pesquisas, não, muito mais não, mas se posicionando nas pesquisas relacionadas à geografia das emoções, à geografia cultural, né? O que tu está pensando assim como horizontes de pesquisa? O que está te desafiando e te mobilizando ultimamente? Tentar nessa resposta fazer do que eu disse a minha própria prática, né? O último capítulo, né? O último não, o capítulo mais recente dessa construção aqui acaba sendo as geografias emocionais. Elas vêm também porque a lógica vai conversar com esse produto da neurociência, né? Mas Uhum. antes eu tinha as representações sociais, né? Era pegava Moscovici, fazia essa Uhum. interpretação das representações sociais para justificar justamente essa forma de ler o espaço geográfico da geografia. Então já tinha esse rompimento, a complexidade já estava permitindo, não só eu, né, tantos outros colegas, né, que a gente tem contato, de trazer as representações sociais para a geografia. Por que representações sociais? Porque era algo que estava mais próximo da gente. Num segundo momento, bem recente, né, eu tive abriu-se as portas para mim, as geografias emocionais, porque ali eu encontro geógrafos, né, que vão apresentar para nós que a geografia ela pode ser não representacional, né? E aí são conceitos diferentes. Já Sim. trouxe o Daniel Paiva Sim, aqui, sim. né? Sim, Daniel Paiva. Então, essa geografia não representacional é o suporte geográfico que a gente tem para poder tratar desses temas sem culpa ou com uma carteirada epistemológica. Não, eu tenho esse respaldo aqui, porque quem é da área da geografia humana, né, acaba, talvez seja forte a palavra, mas acaba sofrendo com esses olhares, digamos assim, né? Para a professora Dirce entender que o espaço é uno e múltiplo, né? Muita coisa passou nesse caminho. Então, tem a representação social junto da complexidade, aí me abre as portas da neurociência, e aí chega a geografia emocional como se viesse assim, ó, vem cá, vou abraçar vocês todos aqui, vou dar, eu já tenho aqui esse respaldo, tem as geografias mais que representacionais, ou ainda não representacional nesse sentido. Não, a geografia ela tem um caminho epistemológico, temos conceitos e autores que vão dar conta dessas inquietações que tu tem. E é assim que a geografia emocional acaba chegando, dando se fosse uma mala maior para todas aquelas sacolinhas que eu vinha carregando, né? Fazer justamente por pensar quem eu sou enquanto professor, quem eu sou enquanto professor de geografia e Uhum. quem eu sou nessa relação toda espacial. Ah, maravilha, Kinsey. Kinsey, a gente está chegando na reta final e aqui já é tradição, né? A gente sempre questionar os nossos convidados com relação a indicações de leituras, referências, pode ser de leituras a podcasts, a filmes, artigos, enfim, né? Ao longo da tua fala aqui, tu foi trazendo vários autores, né? O Carl Sauer, Piaget, Homi Bhabha, Fernando Becker, até falamos do Moscovici, entre outros, né? Aqui na caminhada. Então eu queria te perguntar a respeito disso, né? Como é que o que tu aconselha para quem está pensando no projeto lá no mestrado, quem está pensando no projeto TCC, quem está lá no começo do curso também e está curioso para conhecer um pouquinho mais, né? O que tu recomenda aí como sugestões, conselhos a esses nossos jovens pesquisadores, nossos novos e jovens geógrafos? Pode soar quase como brincadeira, né? Mas O o carro parece primeiro. vermelho. Eu pensei que tu ia É, dizer isso. não, a primeira obra, né? Para quem quer mergulhar nesse assunto e a partir da geografia, a gente não pode. É um lugar comum, mas eu falo com muito gosto, é a natureza do espaço. Milton Santos fala de razão, fala de emoção na natureza do espaço. E a gente, nessa objetividade que tu trouxe nessa primeira questão, ignoramos o termo emoção no título da própria obra, né? Então, a natureza do espaço já abre esse caminho para nós aqui, de certa forma. E, obviamente, né, eu não posso deixar de citar o professor Fernando Becker, né, vai trabalhar, tem um livro, Educação e Construção de Conhecimento, vai nos ajudar bastante, e aí ele vai trazer não só Piaget, Vygotsky, outros autores. Então, é uma porta para outras salas, assim, né? Antônio Damasio é um
português, que vai trabalhar com a questão da neurociência. Acho que é um dos principais nomes que nós temos, acho não, é o principal nome que a gente tem hoje na questão da neurociência. Tem um livro chamado E o Cérebro Criou o Homem. Então, este foi o primeiro de tantos outros que eu acabei conhecendo. Temos, claro, autores da área do ensino de geografia, tantos autores. Poderia citar aqui, posso citar, né? Castrogiovanni, que foi meu orientador, mas eu quero fazer um outro livro clássico também, da professora Alana Cavalcanti, que é Geografia, Escola e Construção de Conhecimentos, aquele clássico que tem eu vou chamar de tangerina, não, uma bergamota na capa. A nossa colega da Federal do Mato Grosso, a Márcia Alves, Marcinha. Marcinha, né? Ela tem vários artigos que tratam do tema, e tem um livro que eu adquiri recentemente com ela, foi a Geografia Cultural, também, então, traz outras abordagens ali que nos ajuda a costurar esses conceitos todos. Bom, maravilha, Kinsey. Eu acho que tem indicações de leituras, assim, bem... Enfim, ao longo de todo o podcast, durante todas as conversas, que foram surgindo referências, assim, né? Bacana, fiquei curioso para ler algumas delas, inclusive, como O Cérebro Assim, Criou o Homem. Gostei dessa. na disciplina que eu comentei, né, epistemologias do professor de geografia, justamente por tratar de emoções, eu preciso desse respaldo epistemológico frequente comigo. Então, onde eu vou, eu trago esses autores para conversar entre si, alguns momentos discordando entre si, mas eu preciso ter esse aporte, e ainda preciso ter esse aporte. Eu não sei até quando, acho que quanto mais pessoas forem adquirindo, né, trabalhando com essa temática, vai diminuindo, né? Maravilha. E, bom, Kinsey, só posso te agradecer aqui pela nossa conversa de hoje aqui. Enfim, acho que foram debates bem intensos, assim, né? Conversas e referências, assim, bem intensas. Que, enfim, para quem nos ouviu aqui, certamente vão produzir inquietações, né? E tenho certeza que também está de portas abertas para dialogar com quem te ouviu e queira trocar uma ideia, tirar uma dúvida, enfim, né? Enfim, Kinsey, só posso te agradecer pela conversa aqui, mais uma parceria aí de trabalho, mais uma caminhada aí, nossas aí. Então, muito contente, enfim, só posso te agradecer. Que agradeço, Everton, né, a parceria e também a oportunidade de difundir a palavra. São vários temas, né, e cada um deles, né, é complexo em si. A minha preocupação, antes da gente conversar, Everton, minha preocupação é ficar professoral ou redundante em trazer muitos temas, mas é justamente porque senão cada um deles, né, são cursos, né, para a gente tratar e conhecer. Eu só queria deixar claro aqui no final que, de novo, né, não é o caminho único, né, é sempre possibilidades de trabalhar com cada um desses temas, de trabalhar uma possibilidade de se entender enquanto professor nesse processo, qual professor eu sou, quem é meu aluno e que geografia é essa, né? Então... Não, maravilha. E, bom, né, gente, eu acho que a gente tem facilidade de encontrar as nossas publicações, as produções, né? Então, quem colocar lá na internet Kinsey Santos Pinto, né, vai encontrar todos os trabalhos que o Kinsey veio falando aqui e também as referências de artigos também para quem quiser conhecer um pouquinho mais da produção e da construção aí do Kinsey. Beleza? Obrigado então, Kinsey, mais uma vez. E bom, gente, o Podcast Sem Fronteira fica por aqui nesse nosso episódio. O Podcast Sem Fronteira é um podcast de divulgação científica que tem essa intenção de trazer à tona trabalhos, pesquisadores, enfim, construções que estão sendo feitas na geografia, nas ciências humanas, na ciência, né, no sentido mais abrangente. É um projeto que não tem fins lucrativos, enfim. Então é isso. Se você gostou do podcast, se você curtiu um pouco da nossa discussão, nos ajude também na divulgação para que, enfim, nosso conteúdo chegue um pouco mais longe, tá certo? Um abraço a todos e, bom, em breve temos novos episódios aí do podcast. Até mais, um abraço.